A demissão do técnico Felipão era considerada inevitável pelos atletas, e o motivo disso é o comportamento do técnico nas últimas semanas. Eu vou citar aqui alguns incidentes que minaram o ambiente e fizeram com que os jogadores perdessem o respeito dentro do vestiário. Fala galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para falarmos de Grêmio, eu sou o Matheus Dávila e a demissão do técnico Felipão acabou se confirmando na madrugada da segunda-feira. O A Dupla trouxe ainda na madrugada essa informação com o Taigor Jank e cara, você estava esperando isso? Eu confesso pra vocês que eu já não tava mais, tá? Eu tava aguardando a quarta-feira, mas o ambiente estava minado de fato. E no Diário do Grêmio eu havia prometido que eu traria alguns detalhes do ambiente. E a demissão do técnico Felipão é apenas um reflexo de alguns acontecimentos internos no Grêmio. Pontos que a direção tricolor tentava esconder, tentava amenizar para ter um ambiente mais saudável, ou pelo menos tentar ter um ambiente mais saudável. A situação de relação jogadores-Felipão estava completamente desgastada. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, comenta aqui embaixo o que você vai achar das coisas que eu vou falar aqui e, claro, vem fazer parte do A Dupla, tá, cara? O Felipão, ele perdeu o respeito do grupo de jogadores e estava sendo considerado pelos atletas como uma pessoa incoerente e, principalmente, não estava cumprindo com palavras, com promessas dentro do ambiente do vestiário gremista. Eu tenho esse relato de algumas pessoas, tá? Algumas pessoas que frequentam este ambiente, pessoas que estão bem inteiradas, digamos assim, desse momento do Grêmio. Alguns pontos aqui são considerados chaves, inclusive, para entendermos a relação Felipão e grupo de jogadores. Vamos começar lá pelo início. Começar pelo básico. Os jogadores não queriam o técnico Felipão desde o começo. Tanto é que essa informação foi trazida aqui no A Dupla. Eu cheguei a questionar o Felipão sobre isso numa entrevista coletiva, até fui bastante criticado naquela oportunidade por alguns torcedores, mas o Felipão descobriu, por exemplo, que o Rafinha tinha falado para a direção, quando perguntado sobre, que ele era contra a chegada do Felipão, que ele, na verdade, entendia que o Felipão não era o cara para o momento. Por quê? Porque a direção do Grêmio, depois da demissão do técnico Thiago Nunes, chamou alguns jogadores, os mais experientes, aqueles que são os líderes do vestiário, e colocaram o nome do Felipão. Cara, o que tu acha do Felipão? O Rafinha deu a opinião dele, o Jeromel deu a opinião dele, Diego Souza, Maicon, e esses caras, esses jogadores mais cascudos, eles deixaram claro, olha, o Felipão, eu acho que não é o cara para agora. Deixaram claro. É óbvio que o jogador não vai dizer, não, Felipão nem pensar. Mas eles colocaram, olha, não é o momento, talvez esse não seja o nome. Mas a direção do Grêmio insistiu. O problema é que isso vazou. E vazou só de um jogador, o Rafinha. Nós citamos isso lá no passado. E o Rafinha acabou tendo uma relação de muito conflito com o Felipão. O Felipão ignorou o Rafinha por muito tempo, depois deu uma titularidade ali para ele pelo lado esquerdo, mas foi numa tentativa de acalmar o ambiente que ele viu que estava já se perdendo. Mas essa relação e a forma como o Rafinha foi tratado gerou indignação interna lá nos bastidores do Grêmio entre os jogadores. A saída do Maicon, por exemplo, é só uma prova do tumulto que se vivia dentro do vestiário gremista. O Maicon tem uma boa relação com o Felipão? Tem. O Maicon citou o nome do Felipão na sua entrevista de despedida? Citou. Mas isso não significa que o Maicon concordava, por exemplo, com a forma como o Felipão estava conduzindo as coisas. E esse exemplo do Rafinha é um dos pontos que nós podemos tocar, que começou assim a minar esse ambiente. Foi o primeiro erro crasso do Felipão, a forma como ele tratou esse jogador, que é uma figura influente dentro do vestiário. Uma outra situação que incomodou demais os jogadores, demais, envolve o Breno. Foi a perda de titularidade do Breno, Dávila? Não, não foi, cara. Perder a titularidade não foi algo que irritou os jogadores. O que irritou os atletas foi a falta do cumprimento da palavra. E como o Felipão fez isso? Vocês vão lembrar que em certa entrevista coletiva, o Felipão prometeu publicamente uma sequência de jogos para o Breno. Lembra disso? O Felipão disse, não, eu não vou dar um jogo para o Breno, eu vou dar 3, 4, 5 jogos, porque goleiro tem que ter sequência. Pois bem,
Em dado momento, lá no mês de setembro, pela Copa do Brasil, o Breno joga. Lembra? Quando ele volta, o Breno tinha sido convocado para a Seleção Brasileira Olímpica, campeão, ficou todo o mês de agosto no banco de reservas do Grêmio, perdeu a titularidade ali estava claro que ele não era mais o titular da meta gremista, mas lá em meados de setembro ele ganha a oportunidade contra o Flamengo. Faz aquele jogo contra o Flamengo e no final de semana seguinte era jogo contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. E se esperava ali que o Breno tivesse uma sequência, o jogador estava esperando isso. Por quê? Porque havia sido prometido para ele, olha Breno, quando você ganhar a chance, não vai ser uma só, vai ser uma sequência. E o Breno estava se preparando para jogar, cara. Ó, vou jogar de novo. Peguei um jogo encardido contra o Flamengo na Copa do Brasil, uma fogueira desgraçada no Maracanã, mas agora eu vou ter outro pelo Campeonato Brasileiro e vou ter outro depois. Esse era o raciocínio do Breno. No dia do jogo, domingo, dia do jogo contra o Flamengo, o Felipão, na pré-eleição, avisou o Breno que ele não jogaria. Na pré-eleição. O Breno fez toda a preparação da semana esperando a sequência que havia sido prometida para ele. E por óbvio, murchou, ficou chateado. Até naquele jogo ele entra, né? Porque o Chapecó acaba sofrendo aquele problema, toma aquela pancada, precisa sair de campo, fazer exame, deu toda aquela confusão, né? Aquele momento de tensão. E aquilo murchou o Breno. Por quê? Porque ele estava preparado para receber algo que havia sido prometido. Chateou o jogador. E quando chateia o jogador, tem zum zum zum. O Breno comentou pro colega aqui, fala pro outro ali, o outro vai, né? Pô, olha só o que estão fazendo com o cara. O guri era da seleção, agora tá sendo prejudicado, tá sendo punido porque foi convocado e agora nenhuma sequência dão pra ele. Isso é normal, isso é futebol. Se você, torcedor, também pensa isso, imagina o boleiro, que é o profissional da parada. O ambiente, ele não estava legal, não estava nada legal. E esse foi talvez o segundo grande erro do Felipão e o segundo erro de relacionamento. As acusações em cima do Felipão, acusações entre aspas, tá? É pela forma nebulosa que ele estava se comunicando com os jogadores. Os atletas não sentiam sinceridade. Os jogadores, eles não estavam vendo uma comunicação transparente e isso incomodava. E isso fazia com que os atletas não quisessem o treinador. Um outro erro do Felipão, que também gerou muito tititi, debate, pô, só para vocês terem uma ideia, nós estamos falando, claro, de jogadores experientes, mas ele cometeu erros também com jovens. O Breno é um caso disso, mas teve um outro que nem tem toda a mídia do Breno, que é Jonathan Robert. Jonathan Robert, ele fez um bom jogo contra o Ceará, vocês vão lembrar, o Grêmio ganha em casa do Ceará, faz uma boa partida, o Jonathan Robert é um dos destaques daquele jogo, com o Alisson jogando por dentro. O Jonathan Robert na partida seguinte, ele segue no time, não vai bem, e o que acontece? Perde a chance. Ele é sacado do time no segundo jogo, mas até aí tudo bem. Só que, de time titular para não ser relacionado, tem um hiato. O Jonathan Robert posteriormente não foi relacionado e o Everton Cardoso foi. E o Everton Cardoso entra, por exemplo, contra o Sport Recife e o Jonathan também não estava relacionado. Isso dá o que falar. Isso gera um ambiente de desconforto. Por quê? Cadê a coerência? Como é que esse cara é titular hoje, vai bem e no outro dia nem no banco de reservas está? São coisas que a gente vai recebendo com o tempo de dentro do vestiário do Grêmio e vai compreendendo esse ambiente, vai compreendendo o motivo que leva a liderança de Felipão ficar insustentável e ser contestada. O que eu estou falando aqui são pequenos exemplos de tudo aquilo que nós fomos colhendo ao longo dos últimos meses do trabalho do Felipão e justificando para você o porquê nós falávamos que o ambiente era ruim e porquê falávamos que os jogadores não queriam mais a continuidade do treinador, porque a sinceridade de Felipão não foi absoluta. Não houve lealdade no entendimento de alguns atletas. E lealdade no vestiário é fundamental, cara. O Felipão deixa o Grêmio com um aproveitamento inferior a 50% e põe fim à sua trajetória no tricolor. Se vai ter um novo treinador, nós vamos falar aqui no A Dupla. São muitos nomes especulados. Roger Machado, pelo que a gente sabe, na semana passada foi procurado e já disse, cara, em 2021 esquece. E não é porque o Grêmio tá na ruim, é porque é do perfil do Roger. Ele não gosta de pegar trabalhos que já estão acontecendo no final da temporada. Então, cara, o que você acha do Felipão?
O Grêmio vai melhorar? O comportamento dele te agrada? Te inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha o vídeo e comenta aí pra nós. E aí, o que vai ser? Tchau, tchau.